Para avaliar que tipo de ajuda humanitária a África necessita, o Sem Fronteiras procurou Ana Toni, representante da Fundação Ford no Brasil, um fundo que doa recursos em todas as partes do mundo, da África ao Brasil, da China à Rússia. Qual é a sua opinião sobre a ajuda governamental, de governo a governo, para países pobres da África? Eu acho que tem ajudas e ajudas. A gente tem que, não dá para generalizar, mas se tivéssemos que fazer isso, eu acho que a ajuda pode ser realmente muito boa. Hoje em dia, por exemplo, a ajuda do governo brasileiro a alguns países africanos tem sido essenciais em algumas áreas, por exemplo, na área de AIDS, onde a tecnologia brasileira, desde produção de remédio, treinamento de médicos, distribuição de remédios, está sendo exportada através da ajuda brasileira para alguns países como Moçambique, Angola, e está sendo muito bem vista. Lógico que há críticas de volume de recursos, a relação de ajuda com o comércio, que muitos países exploram, assim, é uma coisa que nos anos 50 e 60, principalmente os países do sul, do norte, vis-à-vis o sul, isso foi muito criticado, mas eu acho que tanto os países do sul como hoje em dia do norte vêm aprendendo em se fazer uma outra maneira de se fazer essa ajuda. E essa ajuda brasileira, no seu entender, ela ajuda nesse aspecto da emancipação dos povos africanos? Ela vem colaborando. Por quê? Porque o Brasil, viveu muito como receptor da ajuda do Norte e sabe o que é ruim para essa emancipação. Então, acho que o Brasil, nesse aprendizado, não tenta reproduzir, e sim colaborar para que esses países realmente criem uma emancipação maior do que eles têm. Mas eu acho que isso é importante. Nunca dá para pensar que a ajuda vai resolver o problema de nenhum país. Isso é um problema interno e tem que ser lidado através da política interna. E que diferenciação a gente pode fazer dentro dos países que recebem a ajuda, entre aqueles que estão um pouquinho mais desenvolvidos, como a Quênia, a África do Sul, e os países bem mais pobres ali, por exemplo, da África Ocidental? Logicamente, quanto mais pobre um país, e maior é a necessidade e provavelmente tem menor capacidade de lidar com a ajuda externa. Então, mas eu acho que o que muda é a atitude dos governos e das próprias comunidades receptoras, de não aceitar o que vem e sempre ter uma atitude muito crítica. Agora, a gente precisa também entender que a África do Sul e Quênia são vistos como também provedores de ajuda para os próprios países africanos, assim como o Brasil, aqui na América do Sul, também é. Então, assim, não é só pensar na ajuda do grande rico com um pequeno pobre. Entre esses países intermediários, hoje em dia, há uma maior responsabilidade, principalmente Brasil, África do Sul, Índia, de se verem também como doadores e receptores ao mesmo tempo, né? É uma nova categoria. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, revelou que 72% da ajuda humanitária para países africanos entre 99 e 2005 não foram gastos por temor do FMI, que vai lá e impõe as suas medidas monetárias, por exemplo, de inflação máxima de 5%. Então os países recebem o dinheiro e não podem gastar. Não é inacreditável? Isso é absolutamente inacreditável e mostra as contradições e interesses dos países ricos ou dos países em geral no desenvolvimento da África. Porque ao mesmo tempo que tem todo um discurso, vamos ajudar a África, vamos fazer com que ela se desenvolva, você tem outros órgãos controlados por esses mesmos países, seja o FMI, antigamente o Banco Mundial, que propõem políticas contrárias a este gasto. Não há dúvida que há um problema de implementação de projetos, coordenação, implementação de projetos, mas o que eu acho que é muito difícil, e aí a lição de casa tem que ser dos países desenvolvidos, é que a gente não pode mandar mensagens contraditórias. Entidades privadas de ajuda humanitária, como é o caso, por exemplo, da Fundação Ford, elas tentam dar aquela ajuda no sentido também de ajudar os países a se emancipar, mas frequentemente são criticadas por terem uma agenda própria, às vezes diferente da agenda do governo. Essa crítica procede? Sim, qualquer organização governamental, não governamental, tem agenda. Falar que as organizações não têm agenda seria uma mentira muito grande. É como é que essa agenda é flexível ou não às demandas locais, né? E como é que ela é construída, com parcerias locais ou não. Eu acho que é verdadeiro que as agências, principalmente internacionais como a Fundação Ford, a gente não se alia necessariamente às políticas de governo.
Mas nós somos muito, no caso da Fundação Ford, muito transparentes quando nos aliamos ou não nos aliamos. E nem sempre podemos nos aliar e nem devemos nos aliar aos governos. Outras vezes não, adoramos o que os governos estão fazendo e tudo que pudermos fazer para ajudar, por exemplo, no caso do brasileiro com AIDS e esses projetos na África, a gente tem sido super parceiro com o Ministério da Saúde em levar essa tecnologia para os outros países. A crise econômica golpeou todo tipo de ajuda. Os recursos diminuíram, mas com mais ou menos dinheiro, é consenso que a ajuda internacional deve procurar emancipar as populações e não criar mais dependência. Aqui também, aqui.